Bem-vindo à segunda aula do curso de informática essencial para trabalhar em home office e hoje vamos falar de sistemas operacionais. Prazer, meu nome é Rodrigo Trajano, especialista na área de TI e criador do blog Receita Home Office, que dá muitas dicas de como você pode trabalhar em casa, e esse curso veio para te dar uma boa base de informática para você colocar as ideias em prática. Então vamos aos slides para falar sobre sistemas operacionais. Antes de dar início à nossa aula, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você consiga acompanhar as demais aulas do curso, pois ainda vamos falar muito sobre Microsoft Office, navegadores de internet, e-mails, tudo que você precisa saber para trabalhar em home office. Então, o que é um sistema operacional? Bom, em resumo, um sistema operacional é o primeiro software instalado no computador ou no celular, e a sua função é fazer a gerência ali dos dispositivos, né, de hardware que vimos na aula anterior, o gerenciamento dos arquivos, né, e eles servem de base para a instalação de programas e aplicativos, no caso do celular. Então, eu coloquei alguns logotipos de alguns sistemas operacionais mais utilizados. Aqui temos o Windows, né? O macOS instalado em computadores Apple, né? O iOS, que é instalado no iPhone. Linux, que ainda é muito pouco utilizado, mas no ambiente corporativo é bem utilizado na área de servidores. E o Android aí, que também é 90% dos celulares mundiais aí utilizam o Android. Então, o que vamos destacar aqui é o Windows, sistema operacional Windows mais usado no mundo corporativo. O Windows 10, ele é o mais utilizado aí nos computadores das empresas hoje, né? E o Windows 11 foi recentemente lançado aí, acredito que há uns 2 anos, e ainda não está tanto no ambiente corporativo. Mas quando você vai comprar um computador novo, bem provável que ele já venha aí com Windows 11, certo? E em alguns negócios aí, principalmente comércio, que não é muito voltado para TI, pode ser encontrado ainda versões do Windows 7, apesar da Microsoft já ter declarado que não vai dar mais suporte para esse sistema, e ele já está aí meio que vulnerável a ataques hackers, né? Tem bastante vulnerabilidade. Por conta disso, quando a Microsoft anunciou, não vamos mais dar suporte para o Windows 7, as empresas correram para atualizar para a versão Windows 10, mas por conta de questões de segurança, porque mais para frente vamos ver que dados valem mais que petróleo hoje em dia. Então, as empresas estando suscetíveis a ataques hackers e ter seus dados roubados ou criptografados com ataques de ransomware é muito prejudicial para o negócio. Então, o que nós vamos falar sobre o Windows? Esse curso não é para te tornar um especialista no sistema operacional Windows. Ele vai te dar uma base muito boa de como você pode operar ali o sistema nos itens essenciais, o suficiente para você poder trabalhar em home office. Então, vamos falar de alguns conceitos como área de trabalho, a barra de tarefas e o menu iniciar, conhecer as pastas ali do perfil de usuário, entender o que é um usuário comum e um usuário administrador, as extensões de arquivos e os tamanhos comuns ali, né, desses arquivos, as operações com esses arquivos, que é copiar, colar, mover, como trabalhar com pastas compartilhadas em rede e a importância de fazer o backup dos seus arquivos. Esses conceitos aqui podem parecer muito básico para muitas pessoas, né, que já tem computador em casa ou utiliza no dia a dia, mas a intenção é nivelar conhecimento, né? Tem muita gente também que não tem conhecimento nenhum em informática
ou praticamente zero, nunca mexeu no computador. Então esse curso veio para nivelar o conhecimento. Se você achar que esse conhecimento é muito básico para você, você pode usar os recursos da tecnologia, acelerar o vídeo, assistir mais rápido, mas assista. De repente tem algum insight ali, alguma tecla de atalho que você não conhece, que você pode conhecer e trazer mais agilidade para o seu dia a dia no uso do computador. Então vamos para a aula prática. Então estamos aqui no ambiente do Windows 10. Essa é a tela que o usuário vê quando liga o computador, que é a chamada área de trabalho ou desktop. Temos aqui embaixo a barra de tarefas e o menu iniciar, certo? No menu iniciar, ele tem todos os programas instalados no computador. Se eu quiser localizar algum programa específico, é aqui que eu tenho que procurar. Quando não, existe um atalho dele aqui na área de trabalho, né? Quando eu instalei o Chrome e o Firefox, eles criaram uns atalhinhos para mim, para ficar mais fácil. Aqui na barra de tarefas, ela comporta as janelas abertas. E o nome do Windows não é à toa. Traduzindo para o português, Windows é janela. Então a base do sistema é trabalhar a abertura dos programas no formato de janela, nessa forma aqui. Eu deixei as janelas com essa dimensão para mostrar uma aplicabilidade disso aqui, mas a janela ela pode ter vários tamanhos conforme você vai redimensionando aqui, ó. Colocando o mouse nas bordas da janela, aparece essas setinhas onde eu posso trabalhar o tamanho que eu quero, certo? E temos aqui o botão minimizar, maximizar e restaurar. Quando eu maximizo, ele ocupa a tela toda do meu monitor. Parando o mouse, ó, restaurar tamanho, ele volta para o tamanho redimensionado que eu coloquei. Se eu clicar no botão fechar, ele vai fechar a janela. E ele sai aqui da barra de tarefas. Quero abrir o programa de novo, Firefox. Ele vai abrir aqui de novo no formato de janela. Ele está perguntando aqui se quer que eu torne como navegador principal. Vou clicar aqui em agora, não. É porque o principal do Windows é o Edge agora. Eu vou abrir aquela janela novamente. Eu quero explicar uma coisa. Histórico, independência do Brasil. Estamos no feriado aí da independência. E ele vai nos ajudar a entender uma aplicabilidade aqui das janelas. Deixei ela aqui no formato retangular para mostrar que saber aqui utilizar as dimensões da janela vai te ajudar a ser mais produtivo. Por exemplo, nesse feriado, muitas escolas devem ter cobrado aí das crianças, né, um trabalho sobre a independência do Brasil. Uma forma produtiva de realizar esse trabalho seria abrir um editor de texto. Coloquei aqui o WordPad, que é nativo do Windows, e uma pesquisa, né, do que vai ser realizado do lado. Se uma pessoa tiver um monitor widescreen ou até menor mesmo, dá para trabalhar bem o espaço, né, fazendo a pesquisa aqui do lado esquerdo ou direito, não importa a ordem, e escrevendo aqui do lado direito, tendo uma visão dupla. Independência do Brasil. Tendo uma visão geral do que está sendo realizado. Muito melhor do que trabalhar com duas telas cheias assim, ó. Tendo que ler aqui, né, copiar, depois vamos ver aí as operações de copiar e colar. Copiar, voltar aqui, colar. É muito mais fácil ter as janelas dispostas aí no formato restaurado e trabalhando assim lado a lado. Então, essa é a aplicabilidade. O botão minimizar, ele vai colocar a janela aqui em standby.
na barra de tarefas. Se quiser ter só uma visão do que está aberto, ó, ele faz uma miniatura nessa versão 10, certo? Temos aqui também a lixeira aberta. Então é assim que o Windows trabalha, no formato de janelas. Agora vamos falar sobre os perfis de usuário. Quando você trabalha aí numa empresa, provavelmente você vai ter um perfil de usuário no Windows. Aqui o meu perfil é Rodrigo Trajano. Se eu quiser bloquear, o computador fica bloqueado, ninguém vê ali os meus arquivos salvos. Teria que digitar a minha senha para poder entrar. A senha correta. Eu já esqueci a senha, deixa eu colocar aqui. Então, lembrei da senha aqui, ele está logando na máquina. Rodrigo Trajano, bem-vindo. Depois da tela de bem-vindo, ele carrega aqui a área de trabalho novamente. Ela carregou zerada porque eu precisei reiniciar esse computador. Mas com aquele recurso bloquear, se você precisa pausar para um café, bloquear a máquina e voltar, quando coloca a senha, todos os programas continuam abertos, porque o perfil do usuário já estava carregado, com programas abertos ali trabalhando, e aquela pesquisa da independência do Brasil, o WordPad aberto, estariam abertos aqui depois de desbloquear a máquina. É que eu precisei reiniciar mesmo e ela voltou assim zerada. Agora vamos falar do perfil de usuário comum e perfil de usuário administrador. Quais são as diferenças? Quando você for trabalhar em home office em ambiente organizacional, provavelmente você vai ganhar um perfil de usuário comum. Ou seja, você vai ter ali algumas limitações em executar a instalação de programas, você não vai conseguir. Pode ser que o seu menu iniciar contenha apenas os programas essenciais ali para você trabalhar na empresa. Que mais? Algumas pastas você não vai conseguir abrir, vai aparecer uma mensagem de erro em que você precisa de privilégios administrativos para abrir determinada pasta. É a personalização do sistema, né? Você não vai conseguir alterar, por exemplo, o papel de parede na área de trabalho ou algumas configurações aqui da barra de tarefas. Então, basicamente é isso. O usuário comum pode ter restrições aí no sistema para o bem organizacional, né? Para que o funcionário também não cometa ali um desvio de conduta, apague arquivos importantes da empresa. É preciso mesmo esse tipo de proteção. Agora falando aqui do explorador de arquivos, que é um dos itens bem importantes, se você saber trabalhar com ele. Um pouquinho lenta essa máquina. Abriu. Aqui temos este computador, que versões anteriores do Windows chamava meu computador, né? Aqui temos o disco C, que é também considerado a raiz, onde começa a árvore de pastas do Windows. Aqui dentro do disco C, nós temos a pasta do Windows mesmo, onde tem todos os arquivos do sistema para o bom funcionamento dele. O ideal é que você não mexa aqui, não delete, não altere, não mova nenhuma pasta dessa ramificação. Mas é bom conhecer que ela existe. Aqui no explorador de arquivos, tem as setinhas para navegar, né? Se eu clicar no botão, esse botão aqui para trás, ele volta uma pasta para frente, avança, se necessitar. Aqui temos a pasta de perfis dos usuários. Se mais de uma pessoa trabalhar com um computador, for um computador mais compartilhado, né, entre funcionários de diversos horários, 2, 3 horários, vai conter a pasta aqui com o nome de cada um. No meu caso, Rodrigo Trajano, só tem um perfil, né, de usuário nesse computador.
Mas poderia ter aqui fulano, ciclano, beltrano, cada um com seus arquivos pessoais. Importante dizer que o usuário comum não tem acesso à pasta do outro. Por exemplo, tivesse uma pasta aqui de um outro funcionário chamado Ricardo. Iria ter mais uma pasta dessa aqui. Se eu tentasse clicar 2 vezes, ia aparecer uma mensagem de que você não tem privilégios para acessar. Então não tem problema aí de um usuário acessar os arquivos pessoais do outro. Somente o administrador tem esse privilégio. Então, voltando aqui uma tela, temos outra pasta de suma importância, que é os arquivos de programas. E tem duas. É porque tem duas arquiteturas de arquivos. Não vamos abordar profundamente sobre isso, mas tem arquivos, programas de 64 bits e programas de 32 bits. Hoje em dia a maioria é de 64. E ele acaba criando uma separação de programas 64 bits instalados. Ele põe nessa pasta aqui arquivos de programas apenas. E de 32 bits ele põe aqui nessa outra pasta chamada x86. Então, aqui, voltando em usuários, nesse perfil Rodrigo Trajano, vocês vão perceber que tem as pastas dessa ramificação aqui, ó, área de trabalho, downloads, documentos, imagens, área de trabalho, documentos, downloads, imagens. Essas são as reais pastas de um perfil de usuário, né? E aqui são apenas atalhos de acesso rápido para que eu não precise navegar no C, Rodrigo Trajano, e entrar na pasta que eu quero. Ele já tem aqui os atalhos do acesso rápido, certo? Agora vamos entender as operações com os arquivos. Vou entrar aqui em Downloads. Eu fiz um download de uma imagem da internet. Depois vamos entender mais sobre extensões de arquivos. Baixei essa imagem flores. Para que eu abra esse arquivo, basta que eu clique 2 vezes com o mouse. Ó. Cliquei 2 vezes. Ele abre o programa responsável por abrir esse arquivo. No caso, é o visualizador de imagens do Windows. Clicar aqui. Ele abre uma janela, né, conforme explicado. Vou fechar. Eu quero copiar esse arquivo para um outro lugar. Como que eu faço? Vou clicar com o botão direito do mouse. Vai aparecer diversas opções aqui. Mas eu vou na opção copiar. Eu quero copiar ele aqui na área de trabalho. Eu vou com a setinha do mouse. Botão direito. Colar. Aí ele colou lá, ó, fez até uma miniatura das flores. Ele fez uma cópia desse arquivo na minha área de trabalho. Se eu quiser apagar esse arquivo, posso fazer de 2 formas. Botão direito, excluir. Ele excluiu. Agora eu vou copiar de novo para mostrar uma outra forma. Botão direito aqui, colar. Posso usar uma tecla de atalho no teclado, que é o delete. Ele vai apagar. Em versões antigas do Windows, ele trazia uma janela perguntando se eu tinha certeza que queria apagar esse arquivo. Hoje em dia ele já apaga direto. Ou melhor dizendo, ele manda para a lixeira. Eu apaguei acidentalmente esse arquivo. Eu vou lá na lixeira, abro a janela dela, clicando 2 vezes. E os arquivos excluídos estarão lá. Se houve uma exclusão acidental, basta que eu clique com o botão direito no arquivo que eu quero e use a opção restaurar. Aí vai voltar para o lugar da onde ele foi apagado. Ó, voltou para a área de trabalho, certo? Vou fechar aqui a lixeira.
Qual outra forma, uma tecla de atalho, que é muito utilizada, inclusive, para copiar e colar arquivos. Eu seleciono o arquivo que eu quero. O que é uma seleção? É quando ele está com essa marcação aqui, ó, meio acinzentada. Vou selecionar esse instalador aqui do Firefox, ó. Tá selecionado, ele fica com essa marcação azul, né? Um azulado, certo? Eu quero selecionar 2 arquivos. Eu clico nele, melhor dizendo, eu clico fora numa área vazia, clico, seguro o botão do mouse e arrasto. Ele vai selecionando tudo que eu for movendo aqui com essa área azul. Ó, selecionei 3 arquivos. Clicando e segurando, né, o botão do mouse. Agora eu vou soltar. Selecionou os 3, certo? Já vamos aprender isso aqui. Quero copiar os 3 e colar em outro lugar. Eu vou usar a função Ctrl+C no teclado. Vou segurar a tecla Ctrl e apertar uma vez o C. Pronto. Parece que não aconteceu nada, mas esses arquivos foram para uma área no Windows que é chamada área de transferência, que é uma memória virtual, né? Uma memória física, inclusive. E fica armazenado lá tudo que você copiou, seja arquivos ou texto. Tá lá, disponível para usar essa informação em algum lugar. No momento, eu tenho os arquivos copiados. O que eu vou fazer? Eu vou colar aqui na área de trabalho. Para eu colar onde eu quero, eu tenho que clicar. Então, ó, vou jogar aqui para o lado. Clico na área de trabalho. E agora eu vou usar a tecla de atalho Ctrl V. Vou segurar o Ctrl e apertar a letra V. Veja que ele copiou os arquivos aqui para a área de trabalho, certo? E uma terceira forma de fazer essa operação com arquivos, vou apagar aqui para exemplificar, delete, clicando e arrastando. Então, vou pegar aqui flores, vou clicar, segurar e arrastar. Ó. Ele vai me dar a opção, ó, de mover para a área de trabalho. Qual que é a diferença de copiar e mover? Ele tira o arquivo de um lugar e põe para outro. Então, o arquivo não está mais disponível lá na pasta de downloads. Ele está aqui na área de trabalho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você precisar de uma cópia de um arquivo em um local e em outro, tem que saber qual opção ali você vai usar, né? Para não prejudicar, por exemplo, outras pessoas que trabalham na empresa que sabem que o arquivo está em determinada pasta. Se eu quiser usar, né, vou voltar aqui, ó, vou mover para downloads novamente. Se eu quiser usar esse recurso de arrastar, mas copiando o arquivo, não movendo, eu tenho que segurar a tecla Ctrl e mover. Aí ele vai me dar a opção, ó, copiar para a área de trabalho. Aí sim, vai ter uma cópia aqui na área de trabalho e lá no local onde o arquivo está, certo? Dentro do nosso cronograma, faltou falar aqui das extensões de arquivos mais comuns e seus tamanhos, das pastas compartilhadas em redes, que são muito usadas no ambiente corporativo, e a importância de você fazer o backup dos seus arquivos periodicamente, em caso de falha do computador, né? Você não perder seus dados. Para não ficar muito extenso essa aula, e eu poder separar alguns exemplos aqui para ficar bem claro esse conteúdo, nós vamos gravar uma próxima aula, Windows Parte 2. Então não perca se inscrevendo aí no canal e dá um like nesse vídeo, caso você tenha gostado, e para que ele chegue a mais pessoas. Então, até a próxima.